Ok, colegas? Bom dia, professores. Bom dia! Bom dia, professora! Oi, nós aqui, tá? Pessoal, tem colegas que não me conhecem, poucos, mas tem, tá? Eu sou a Luzivalda Bezerra, professora de língua portuguesa, trabalho aqui na DRE como assessora de currículo de língua portuguesa. Que vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, professor, tranquilamente. Ótimo. Então, a nossa live hoje é uma conversa sobre como que nós vamos superar os nossos desafios no dia a dia com as nossas aulas remotas. Claro que não serei eu a dar todas as respostas, somos nós, por isso que estamos conversando, né? Alguém fala, dá uma ideia, o outro dá uma ideia, e assim vamos superando esse momento difícil e que espero que uma hora a gente saia fora, né? Que não está sendo fácil para ninguém, nem para nós, professores, nem para os alunos, nem para as famílias. Então, vamos unir esforços para que a gente consiga sair dessa com o menos prejuízo possível, né? Então, para iniciar, eu queria conversar com vocês sobre a questão de como nós podemos organizar essas atividades para os nossos alunos, porque eu tenho recebido no meu WhatsApp algumas dúvidas, coisas corriqueiras, mas que às vezes nos pegam de surpresa, né? Coisas que é uma dúvida minha, pode ser também uma dúvida do outro colega. Então, eu vou mostrar para vocês um pequeno slide que eu produzi. Depois, eu produzi uns planos de aula, um plano de aula da primeira, segunda, para a primeira, segunda e terceira séries. Produzi um roteiro de estudo que eu percebi que tem alguns colegas que fizeram uma pequena confusão entre o plano de aula e o roteiro de estudo. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá para os nossos slides. Vocês estão visualizando bem, certo? Ok? Bem, então vamos falar um pouquinho sobre os nossos desafios com as nossas aulas remotas. Eu queria falar para vocês, conversar com vocês um pouco sobre o plano de aula e o roteiro de estudo. Algumas diferenças, porque como eu já falei para vocês, eu recebi alguns WhatsApp com alguma dúvida. Houve uma certa dúvida na questão do plano e do roteiro. O plano de aula, colegas, eu vou ler aqui, mas depois eu vou falar com as minhas palavras, tá bem? O plano de aula é um instrumento de trabalho do professor. Nele, o docente especifica o que será realizado dentro da sala, buscando, com isso, aprimorar a sua prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado dos alunos. Então, gente, o plano de aula é aquele plano que vocês costumam fazer, que vocês já fazem. Nele há um cabeçalho,
Nesse cabeçalho, você coloca o nome da escola, o nome do professor, a série que vai ser trabalhada, as turmas, quantas horas de aula você vai ministrar. E isso é o cabeçalho. Passando para o plano, nós temos as competências gerais e as competências específicas, no caso do ensino médio, por área. Se você for colocar descritores, que são também habilidades, aí sim tem específica de língua portuguesa. Mas na BNCC, elas são por área. Então, por exemplo, os colegas têm muita dúvida. Eu tenho que colocar quantas competências gerais, quantas habilidades? Aí, professor, você é que vai mesclar. Se você tem se você quer trabalhar uma habilidade e um determinado objeto de conhecimento, eu vou, por exemplo, na segunda série, que um dos objetos de conhecimento desse bimestre é a geração romântica, primeira, segunda e terceira geração romântica. Então, eu vou precisar usar muitas competências? Não. Se você colocar uma ou duas competências no máximo, porque se você observar, vai caber várias competências, 4, 5, 6, mas não há necessidade de você colocar tantas competências. Então, o interessante é você priorizar uma competência. E aí as habilidades, umas 2 ou 3, né, no máximo. Depois das competências e das habilidades, entendendo, colegas, que a habilidade ela deverá vir antes do objeto de conhecimento. Porque o que nós queremos que o aluno desenvolva é a habilidade. Não necessariamente o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é o objeto de estudo. O que ele vai desenvolver mesmo é a habilidade. Aquela habilidade ele pode desenvolver naquele objeto ou no outro objeto de conhecimento, que é o conteúdo. Então, competência geral, competência específica, habilidade ou habilidades, o objeto de conhecimento, que é o conteúdo, tá? Após o objeto de conhecimento, você vai colocar a metodologia, e aí um adendo, um parêntese nessa metodologia. O que é a metodologia? São os procedimentos que você, professor, vai desenvolver com o seu aluno. Então, primeiro eu vou colocar no meu desenvolvimento, trabalhar o texto em Word para leitura e conhecimento do aluno, ponto e vírgula. Trabalhar os slides, trabalhar slides com conteúdo sobre o romantismo, sobre a primeira, segunda e terceira geração. O aluno receberá o slide e lerá o slide. Outra, atividades, exercícios para que o aluno responda com questões objetivas. Então, a metodologia é o passo a passo de como você vai trabalhar aquela aula de 1 hora, de 3 horas, de 4 horas, de 5, que seja, ok? Depois da metodologia, nós podemos trabalhar a avaliação. No seu plano de aula, você pode colocar a avaliação conceitual, procedimental ou atitudinal, com pequenos conceitos. No plano de aula, tudo bem. E a fonte, a biografia, ok?
Então, esse é basicamente o roteiro do plano de aula, que é aquele plano de aula semanal ou quinzenal. No caso, como vocês estão enviando semanal material para os alunos, eu sugiro, pessoal, é sugestão, que o plano seja semanal, não tem problema nenhum, ok? Mas se você preferir fazer quinzenal, e aí você pode fazer seu plano quinzenal e as atividades você manda mensal, como está mandando, enviando para os alunos, tá? E agora, o roteiro de estudo, que mais uma vez eu percebi essa confusão. O roteiro de estudo é um instrumento elaborado e planejado pelo professor, a fim de orientar o estudo dos alunos. Os roteiros favorecem o engajamento e a autonomia dos estudantes, além de contribuir para que os mesmos desenvolvam estratégias de sistematização de assunto para alcançar os objetivos propostos pelo professor. Em linhas gerais, o roteiro de estudo é um documento que você vai enviar para o aluno, esse é para o aluno, enquanto o plano de aula é para você, professor, para você deixar uma cópia na escola para servir de evidência. O roteiro de estudo é para o aluno, você vai mandar para ele com o passo a passo do que você quer e como você quer que o aluno trabalhe. São sugestões para o aluno estudar, fazer os estudos, uma vez que ele está longe de você e você não tem condições de estar próximo dele para tirar as dúvidas, como quando você está em sala de aula. O aluninho levanta a mão e vai tirar a dúvida. Então, você está distante. Pense que você está aqui, por exemplo, você está em Mateiros, um exemplo. E aí, o aluninho está lá na zona rural. Então, você vai mandar esse documento para o seu aluno, você não está lá presente para tirar as dúvidas. Então, a tua orientação deve ser clara, objetiva, o que não impede de você também fazer um pequeno cabeçalho, o nome da escola, o seu nome, professor, porque o aluno vai receber vários roteiros de estudo, de ciências, de matemática, de biologia, de matemática. Então, é interessante que você faça um roteiro, que o aluno saiba quantas aulas ele tem para responder aquele material, para estudar aquele conteúdo. E o roteiro, você vai fazer o passo a passo de como você quer que o aluno trabalhe. Você pode iniciar com uma frasezinha, com uma frase de incentivo, e aí coloca o passo a passo. Exemplo, caro aluno, eu estou falando aqui, mas eu fiz um exemplo de plano de aula, que eu sei que vocês já têm. Me perdoe, não é subestimando que vocês não saibam fazer, é porque nós temos professores que têm muita facilidade com esses documentos mais técnicos e temos colegas que eles são um show na sala de aula, mas têm uma certa dificuldade com os documentos técnicos, né? Então, o roteiro de estudo, você pode colocar, depois de um cabeçalho, você colocar: caro aluno, você está recebendo essa semana um texto em Word, receberá uns slides sobre o conteúdo X, receberá um vídeo de fulano de tal que vai tratar disso, e juntamente com esse material vai umas atividades. Você receberá um exercício com questões objetivas ou com questões abertas e fechadas, né? Quando terminar isso, você orienta o aluno a estudar.
Cara aluno, você pode sublinhar as partes mais interessantes, faça uso do dicionário, online ou físico, faça pequenos resumos. Então, você pode orientar o seu aluno a estudar. Tem alunos que têm facilidade, outros não. Tem alunos que não têm assim, o hábito de sentar e fazer esse tipo de sistematização na hora do ensino. Bem, então, eu fiz aqui alguns tópicos de como vocês podem trabalhar com o aluno. Outra, colegas, esse material, ele está comigo, eu posso disponibilizar para vocês, tá bem? Então, na hora de quando você for fazer o seu roteiro, é interessante que você seja claro sobre o que você deseja do aluno, o mais claro possível, tá? Na hora de você orientar, lá no roteiro, você pode orientar o aluno a grifar, sublinhar as partes importantes, falar para ele fazer resumos, fazer para ele pesquisar palavras desconhecidas. Aí, como eu já falei, pode ser no celular ou pode ser no material físico, no caso, dicionário. Incentivar o seu aluno a fazer revisões periódicas, porque às vezes o aluno estuda o material na segunda, um exemplo. Lá na quinta, ele já tem esquecido. Então, é interessante que você o oriente a fazer essas revisões, enviar o material de suporte, que nós sabemos que vocês já estão mandando. Eu tive conhecimento de alguns materiais, por sinal, muito bons. Parabéns, professores. Os materiais que eu recebi estão de excelente qualidade, tá? Então, uma sugestão que eu vou dar para vocês também, colegas. O aluno, ele tem um livro didático. E nessa época de pandemia, e em todas as épocas, nós sabemos da dificuldade que a escola tem de xerocopiar material. Porque se você for observar, são vários componentes curriculares, eu tenho, digamos, uma apostila, eu elaborei uma apostila, digamos, de 4 páginas, um exemplo, um material. Então, para a escola reproduzir esse material, para a grande parte dos alunos, às vezes a escola não está com pessoal suficiente por causa da pandemia, muitas pessoas trabalhando home office. Então, o livro didático é um grande aliado nosso. Você pode colocar no roteiro quais as páginas que o aluno vai ler, vai estudar, vídeos, slides. E outra, colegas, a questão da correção das atividades e do feedback. Olha, eu me coloco no lugar de vocês. Eu estava com 2 turmas online e não é fácil fazer o feedback. Não é fácil. Então, para facilitar o nosso trabalho, eu sugiro que vocês façam atividades menores, para que você possa dar um feedback para o seu aluno. É interessante o aluno ter uma resposta sua. Obrigada, Cida. Então, diante de tudo isso, é interessante que nós pensemos no nosso aluno e agora, principalmente, como ele sendo e exercendo o seu protagonismo. Agora, mais do que nunca, o aluno vai exercer o protagonismo. Ele vai ser a pessoa central desse processo. E ele vai ser ele mesmo, porque você está longe. Se o aluno sempre foi protagonista, agora, mais do que nunca, ele vai exercer isso, né? Porque ele está sozinho. E aí o nosso papel é orientar
ele a ter mais sucesso nesse protagonismo. Vamos também orientar o nosso aluno a criar uma rotina de estudo, porque até nós, professores, e nós, assessores, precisamos criar uma rotina de trabalho. O fato de nós estarmos em casa não significa que a gente não crie uma rotina. Se nós criarmos a nossa rotina de trabalho e orientar o nosso aluno também com essa rotina, será mais fácil para o aluno aproveitar o seu tempo, né? A questão de definir horários para estudo e manter um ambiente de estudos. Às vezes fica até como que determinados alunos vão ter um ambiente de estudo, se às vezes a casa deles não permite. Mas, por mais simples que seja, seria interessante o aluno ter um local em que o barulho não fosse grande, que ele pudesse ficar mais isolado no seu canto, né? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de atividades para as aulas remotas, mas depois podemos pensar outras. Vocês também que estão na sala de aula podem partilhar conosco, né? Então, uma das sugestões, colegas, é aproveitar o livro didático, como eu já falei, né? Vamos aproveitar o livro didático, porque você vai ter até menos trabalho de elaboração, e o aluno vai ter a oportunidade de explorar mais o livro didático. Vídeos você pode procurar na internet ou sugerir para o aluno. A questão da produção de slides. Quanto a essa produção de slides, eu vou abrir um parêntese aqui. Agora, na minha formação online, eu percebi que tem colegas que têm dificuldade de elaborar slides, né? Então, aí eu me coloco à disposição para ajudar. Você só precisa me mandar com antecedência o conteúdo que você quer que seja explorado. Eu posso fazer slides de acordo com o conteúdo do bimestre, porque não dá para eu fazer um slide, professor X pede um slide sobre romantismo, o outro professor pede tudo da segunda série, o outro professor pede sobre isso, então, mais ou menos unificado. A questão da leitura de obras literárias, de preferência clássicos, né? Porque nós sabemos que o aluno precisa ler outros tipos de leitura, mas o ensino médio é a porta de entrada para os alunos, os nossos aluninhos, conhecerem os clássicos da literatura. Nessa época que eles entram em contato com os clássicos, né? E as atividades, que elas podem ser com perguntas, com exercícios escritos, com resumos, com sínteses, tá? Ok, colegas. Agora eu vou abrir para vocês fazerem questionamentos, falarem das angústias e dos anseios e também das práticas exitosas, tá? E depois eu tenho um material para mostrar para vocês, mas eu posso enviar depois se não der tempo, sem problema. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar algo? Nadinha. Hein, coleguinhas professores? Nós estamos com 104 colegas online. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Sugerir como que está fazendo para o colega ter algo a mais, uma prática exitosa que você fez e está dando certo? Alguém quer colocar alguma coisa? Uma reclamação? Se quiserem reclamar também, que está sendo difícil, vamos conversar, tá bem? Bom dia a todos.
Professora Bom Luzivalda, dia. eu tenho uma pergunta, embora tenha feito alguns questionamentos também lá no chat. Lá no roteiro de estudos, eu estou em dúvida se coloco metodologia para o aluno ou se coloco avaliação, roteiro e atividade. Metodologia ou roteiro e atividade. Olha, se você quiser colocar roteiro e atividade, fica mais próximo do aluno, você não acha? Eu tenho feito assim, mas é porque acabei recebendo algumas sugestões para modificar para roteiro, para metodologia, desculpa. E daí, em alguns momentos, eu mandei como metodologia e alguns alunos vieram me questionar, né, o que seria isso, porque é um termo mais técnico para nós que somos professores, né? A minha dúvida era essa. Obrigada. Isso, concordo com você. Eu vou falar mais baixo. Tem alguém que disse que eu estou falando muito alto. Pessoal, eu também concordo, professora, com você. Foi como eu expliquei, seria interessante nós colocarmos metodologia lá no plano de aula, porque o plano de aula são termos técnicos que nós, professores, entendemos. Se colocarmos metodologia para o nosso aluno, isso é algo distante da realidade dele. Então, interessante seria você colocar o roteiro de estudo ou uma outra palavra que seja mais próximo do aluno, certo? Eu também acho mais interessante, tá? E não tem problema nenhum você fazer seu roteiro com palavras mais próximas do aluno. E uma sugestão também, colegas, quando você fizer o seu roteiro de estudo para o aluno, tire uma cópia e entregue na coordenação. Isso vai servir de evidência para a escola, né, de que vai nos respaldar de que nós estamos trabalhando, vai ficar como evidência se a escola precisar para um possível prêmio gestão, ou mesmo para alguma eventual visita posterior, né, dos órgãos que ficam acima de nós, né? Então, é uma sugestão. Não custa nada a gente tirar uma cópia e deixar na escola. Do plano de aula é obrigatório, viu, colegas? Vocês deixarem a cópia na escola do plano de aula. E do roteiro de estudo, eu sugiro também deixarem uma cópia na escola, ok? Mais alguma pergunta, algum questionamento, colegas? Oi. Oi? Uma pergunta. É porque o plano de aula, a gente estava na dúvida se era já para lançar no IFGE ou tem que continuar fazendo numa folha individual e enviando para a escola. Isso, de uma folha individual e mandar para a escola, tá bem? Então, no FGE não é para lançar, porque teve outras lives que falaram que poderia já lançar direto no FGE. Olha, então, a gente está com essa dúvida. Posso responder, Valda? Pode, por favor, Sibeli. O SGE precisa ser feito normalmente. O plano de aula do SGE é bem simplório, bem simples. Ele ainda não está adequado, né, a BNCC. Então, ele é bem simplório o plano de aula lá. Vocês precisam fazer plano de curso, plano de aula e lançamentos de aula, frequência e nota, como sempre foi feito. Então, é normal. Aquele que a gente manda para a escola, que é o que Luzivalda está explicando, né, é um plano mais elaborado e que já é de praxe fazer, tá? A gente sempre fala que a gente precisa se adaptar ao sistema, mas por enquanto a gente ainda tem a cultura do papel. Então, precisa ser feito todas as partes do SGE, tá, gente? A gente sente dar essa informação, porque vocês estão superlotados, mas infelizmente precisamos fazer, porque o SGE é o documento. Isso, mas o SGE é o documento da escola. Então, quando for olhar o SGE, ou quando a inspeção for olhar o SGE, ela vai olhar tudo.
E lá precisa constar. Porque se você pensar bem, o plano de aula é uma coisa sua com a coordenação. Porém, tem um órgão fiscalizador, que chama inspeção escolar, que vai se direcionar ao SGE, ok? Então, por isso, precisa desses quesitos lá no SGE. Não foi bom eu saber, porque a gente estava fazendo isso, enviando para a escola. Aí depois falaram, não, pode lançar direto no SGE. Inclusive, eu nem enviei para a escola os outros que eu já fiz. Ótimo. Então, se vocês colocaram... isso foi interessante sua pergunta, porque aí eu já respondo a um questionamento ontem de uma diretora que falou comigo. Em relação ao plano de aula lá do SGE, tem alguns campos que não tem nesse novo formato. É verdade. Não é verdade? Então, onde que nós vamos colocar essas informações quando não tem no campo? Aí a sugestão é que se coloque lá onde tem observação. Uhum. Ok? Porque assim, a princípio, falaram que não era para a gente lançar no SGE, porque ele ia ser adaptado e tal. Aí depois, porque assim, é tanta informação que assim, esse momento que nós estamos passando é tanta coisa, cada dia é uma coisa nova. Então aí tudo bem, aí nós estávamos fazendo no papel, com todos aqueles procedimentos, enviando. Aí acho que de tanta conversa, falaram, não, pode lançar direto no SGE. Aí começamos a lançar no SGE. Por isso que eu quero tirar essa dúvida agora, para que a gente faça a coisa correta. Mas deixa eu fazer uma pergunta, posso? Pode, por favor. Se nós, professores, temos acesso ao SGE, a coordenação tem acesso ao SGE, por que fazer impresso também? Eu particularmente acho que eu até questionei ontem com a colega, se tem espaço para colocar no SGE, não há necessidade de impresso. A menos que a pessoa precise para evidências de prêmio gestão, mas pode tirar a cópia do SGE. Eu acredito que não há necessidade, se você tem espaço lá no SGE para colocar, não há necessidade de papel. É só acumular papel sem necessidade. Mas você precisa alimentar o SGE. Pessoal, olha, tem outra coisa. As escolas não estão dispondo de material assim para estar imprimindo tanta tarefa de aluno. Pessoal, olha lá, vamos tentar nos localizar. Eu Primeiro, fazer uma pergunta para a Cibele. pode fazer, Maria. Eu ia até falar sobre esse tema, que eu estou aqui esperando esse tema SGE, né? Explicar para vocês que essa questão de não preenchimento, de preenchimento, foi num momento confuso para todos nós. Então, tinha o setor pedagógico iniciando os trabalhos, o setor do SGE, que é sistêmico, né, sem saber se haveria alteração ou não, mas o que tem palpável, vamos lá. SGE não muda esse ano, nada que existe lá no sistema será alterado, mesmo porque, se Deus quiser, logo nós sairemos dessa situação de pandemia. Então, o SGE já funcionava, ele continuará funcionando. A questão de o plano de aula ir para a escola é porque a gente planejava onde? Na escola, não era isso? Então, eu tinha um acompanhamento da coordenação. Sem esse acompanhamento da coordenação comigo, né, como que essa coordenação vai fazer para saber o que vocês estão fazendo ou não? Então, é através desse plano de aula. E aí tem alguns detalhes que são colocados devido à BNCC que ainda não estão adaptados ao SGE, que foi o que a Lucivalda acabou de falar. Tem coisas que não existem lá. Mas o que precisa ser impresso na escola? Porque o plano de aula eu posso fazer ele digital e a minha coordenadora vê no computador, vê no e-mail. O que ela precisa é ter esse acesso de tudo que vocês estão imaginando, das atividades, das competências, porque isso já é a proposta do Estado. O que ela imprime é o roteiro de estudo que vai para o aluno, não o plano de aula de vocês, tá? Pelo menos eu acho que as escolas estariam trabalhando nesse sentido. Mas com relação ao SGE, precisa ser preenchido. Vamos lá, Marivânia, você queria perguntar para mim, estou à sua disposição. Certo. É sobre o início, né? Que nós paramos lá em março ainda. Esse período aí, como é que nós vamos fazer para lançar ele no SGE? Porque a gente vai lançar agora, né? A partir, por exemplo, eu voltei a trabalhar na primeira semana de agosto, né? Que eu trabalho com as primeiras séries no Dom Alamo.
Então, eu vou começar a lançar o SGE a partir de agosto para frente, né? E esse período aí para trás, como é que nós vamos colocar ele? Nós iniciamos o ano letivo, se eu não me engano, dia 3/2. Isso. E nós fomos com aula até dia 16 18 ou 16. Eu não lembro quando que saiu o decreto. Mas a Cida está me informando aqui que foi dia 18 de março. Então, nesse período, você estava fazendo seu SGE normalmente. Houve a parada. Você dá o start remotamente dia 3 de agosto. 3 de agosto. Então, seu start é dado dia 3 de agosto, você começa a preencher a partir do dia 3 de agosto. E aí, o que se altera? Antigamente, a gente tinha toda uma rotina semanal e um calendário letivo. Não existe mais essa questão de calendário. Existe lançamento e quantidade de aula. Então, você parou no dia 18, né, 18/3, correto? Ficou todo esse período parado, não existe lançamento esse período, não existe reposição de aula esse período, porque, segundo o documento do Conselho, a questão do calendário cai. E eu fico pautado em horas trabalhadas, correto? Então, certo. Você começa o seu lançamento a partir do dia 3/8. Acho que era essa a pergunta. Isso, entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta nesse quesito? Eu queria falar. Posso falar? Pode sim. Meu nome é Maria Auxiliadora, eu trabalho no Frederico, né? Então, assim, voltando à questão que a Luzivalda estava falando em relação a gente explicar sobre o roteiro de estudo, né? E a gente detalhar bem. Então, assim, como eu realmente percebi, né, que o roteiro é tudo para eles, né? Eles precisam ver, com base no roteiro, é que eles vão traçar o estudo deles. Então, o que eu faço? Quando eu tenho uma reunião toda semana com eles pelo Meet, né? E aí eu explico, eu corrijo a atividade da aula anterior, né? Porque a gente sempre manda uma semana antes, né, para eles. Então, eu corrijo a atividade da aula anterior e explico também o roteiro da semana, né? Sempre a minha reunião com eles é na quarta. Eu tenho até a segunda para entregar as atividades. Então, eu já sei o que eu vou trabalhar com eles. Então, eu vou lá, explico, falo da questão dos vídeos e tal, para eles já se situarem o que é que vai trabalhar na próxima semana, né? Até mesmo se programarem, se quiserem até ver os vídeos antes, se eles quiserem, aí eu mando para eles também, entendeu? Para eles se anteciparem. O que eu percebo, na verdade, é que eles ainda não entenderam ainda, sabe? Não, tipo assim, caiu a ficha, sabe? Que esse trabalho, esse estudo remoto, é como se estivesse lá na sala de aula. Então, ele precisa ter esse horário bem definido, precisa traçar, ter um tempo para estudar, assim como se ele estivesse na sala de aula, entendeu? Então, assim, eu percebo, o que eu percebo também deles? É que agora, assim, realmente, eles têm que realmente estudar, porque às vezes eles ficam na sala de aula, aí fica vendo outra coisa, assim, fica tipo assim, tá na sala, mas não tá, né? Fica meio que voando na sala, aí vê os amigos e tal, e quer passear. Então, é um momento até, às vezes, de lazer para eles, né? Estarem indo para aula. E agora, nesse momento, não. Eles têm que pegar, estudar, ler, fazer as atividades. Então, eu percebo mais ou menos isso. Professora, como é seu nome? Eu sei que é do Frederico, mas eu não peguei o nome, perdão. Maria Auxiliadora. Oi, Maria Auxiliadora, obrigada pela cooperação, tá? Por partilhar. Então, estou ouvindo aqui os colegas, lendo os colegas. Então, vê se ficou claro. O nosso plano de aula nós faremos no SGE, ok? Se tiver algum campo no plano de aula que não esteja lá, como o colega colocou aqui, é muito simples, já faz tempo que a BNCC está aí e não acresceu ainda os campos. Isso não depende de nós aqui, tá? O sistema é uma coisa institucional e não somos nós aqui. Eu acredito que eles devam estar organizando a SEDUC. Então, assim, o que não tiver
O espaço que não tiver para o plano, podemos colocar lá na observação. Mas o plano de aula ficou acordado que nós faremos no SGE, ok? Se o coordenador e o diretor precisar dessas evidências escritas, ele pode tirar uma cópia do SGE, mas vocês têm que alimentar o plano de aula no SGE, tudo bem? Para não ficar fazendo plano de aula online e entregando escrito. Ok? Valda, eu queria a palavra para explicar esse quesito e para não ter desentendimento. Vamos lá. Primeiro, eu preciso me encontrar no momento. Assim, aí eu vou chamar todo mundo para o momento e até dar um puxãozinho de orelha. BNCC está aprovada a nível nacional para que se faça os documentos curriculares desde 2017. Um ponto. Segundo ponto, quem norteia e coordena e aprova e dá aval a toda a estrutura das escolas e de qualquer rede, seja privada, municipal e estadual, é o Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional de Educação. A questão dos planos de aula é para que se certifique o aluno, o conselho exige que se tenha uma lógica. Então, é o que o Lisivalda falou, apesar da gente saber que é sistêmico, que eu estou vendo aqui no chat, o debate, a gente concorda que precisa ser feita uma adaptação, porém, a pandemia pegou todo mundo de calça curta, vamos dizer assim. Já deveria estar sendo adaptado, mas para se adaptar a um sistema desse, que comporta um estado inteiro, precisa-se, sim, de planejamento. E este seria o ano que o SGE sofreria alterações, porém, devido à pandemia, tudo se parou. Então, o que é orientado pela SEDUC, mas com o aval do Conselho Estadual de Educação, baseado no Conselho Nacional de Educação? Eu estou explicando a parte burocrática para não haver erro e para não dar problema para vocês. Porque se caso a escola não faz isso direito, quem é penalizado é na hora da certificação. Então, o conselho, ele exige que as aulas estejam de acordo com o quê? Com os documentos vigentes a nível nacional. São eles, a BNCC do médio, que já está aqui, porque eu acho que aqui a gente está falando para professores do médio, né? Se tivesse o documento curricular pronto, seria o documento curricular, mas nesse momento a gente ainda não tem o DCT do médio, o que a gente tem são o currículo que já havia. Né, que é aquela, que acho que de 2018, eu não lembro, Luzivalda deve saber mais que eu a data correta daquele último documento vigente do Estado. O que foi orientado para a coordenação e direção da escola? Que ela tivesse um portfólio do trabalho de vocês. E se a gente pensar que se houver qualquer erro por parte da escola, ou o Ministério vier fiscalizar se vocês estão fazendo o trabalho de vocês corretamente, e eu pegar apenas o que tem lá no SGE, o meu plano estará correto? De acordo com tudo que é vigente? Eu peço para vocês que a gente não busque um culpado, porque, como eu disse, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Quem estava preparado para esse momento? Nem nós, porque nós já deveríamos estar dominando várias tecnologias, várias coisas, porque isso é um tema que vem se tratando há muito tempo, e aí eu levanto até a minha mão. Eu não estava preparada para tudo que viria. E olha que eu sou, né, vivo buscando alguma coisa inovadora, mas eu não estou pronta. Eu não domino tudo que eu deveria dominar nesse momento. Enfim, o que a gente pede é essa compreensão do que a escola solicita para você. Primeiro ponto aqui, não é impresso. Eu preciso ter esse arquivo digital, se caso o conselho solicitar, percebendo que tem alguma alteração, ele vai verificar se a escola andou de acordo com o que foi orientado. Aí eu chamo a atenção de vocês para que vocês busquem os documentos que saíram no Diário Oficial, que são do Conselho Estadual, que vocês vão entender o que a gente está falando, tá? Uma coisa era o procedimento padrão dentro da SEDUC, que era guiado pelo SGE. Realmente, tudo era para acontecer pelo SGE. Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara aqui, que o que se imprime na escola, o que se leva é o roteiro de estudo.
E isso é aquilo que a Luzivalda explicou lá na frente. É um roteiro de estudo que guia o meu aluno. Só que por detrás de guiar o meu aluno, eu preciso dar a visão à minha coordenação, se eu, quando professor, estou cumprindo tudo aquilo que pede os documentos orientadores e o Conselho Estadual de Educação. Tá? Porque a função de acompanhar e de dar aval para vocês, se aquela aula preparada vale 10, vale 20, se vocês estão seguindo, é da coordenação pedagógica. Então, assim, quando eles solicitam, os coordenadores solicitam, a escola solicita, é justamente para zelar pelo trabalho de vocês, tá, gente? Então, todo cuidado aqui não é ruim, para não dar problema para a gente lá na frente, porque é o professor, né, o profissional que vai estar à frente, que precisava dominar todos os documentos, que precisava já estar andando com o que prega a lei, mas a gente estava num sistema ainda de adaptação, tá bom? Então, é por isso. Então, o que está fazendo esses planos terem algumas alterações e a coordenação tentando fazer esse portfólio, é um portfólio do trabalho de vocês, é devido aos documentos do Conselho Estadual de Educação, tudo bem? Ok, só para fechar, Cibele, mas se alguém quiser completar, tudo bem. Aí eu vou fechar aqui essa questão do SGE da minha parte, ok? Lá no campo, os colegas estão colocando aqui, questionando que a BNCC já tem algum tempo, o SGE já tinha dado tempo para se adaptar. Ok, mas fica tudo no si. Como nós não temos o si, vamos para o que temos. E aí, colega, a sugestão. O que tiver no plano de aula, esse plano de aula que foi para vocês, se não contemplar no SGE, nós temos um campo lá, observação. Você coloca lá na observação o que está no seu plano, que não contempla no SGE. E fica acordado que você, professor, vai alimentar o SGE com seu plano de aula semanal, ou quinzenal, ou colocar, vai alimentar, seu plano de aula pode ser quinzenal, mas você vai alimentar o SGE para, se a escola precisar de evidências do seu plano, até para o coordenador acompanhar, ir no SGE, que é a nossa ferramenta partilhada. Eu acredito que fica claro dessa forma. E só uma sugestão para nós, professores. Ótimo, colocar nas observações. E só uma observação, colegas. O papel do coordenador é orientar o professor. Então, tem colegas, às vezes nós, professores, temos dificuldade de aceitar a opinião do coordenador. Tá? Então, vamos trabalhar em parceria, porque o que é bom, o que o seu coordenador, ele está lá para nos auxiliar. Aí eu vou citar só um exemplo. Nós tivemos um colega que fez como atividade, pediu para o aluno elaborar 8 questões, elaborar e responder uma atividade com 8 questões. Aí o coordenador foi orientar esse professor que o aluno não era professor para elaborar questões e responder. E aí o professor tem dificuldade de aceitar essa ajuda do coordenador, perdão, estou falando alto, né? E aí o coordenador tem dificuldade, o professor tem dificuldade de aceitar essa opinião do coordenador. O coordenador, o papel dele é esse. É quando nós elaboramos quando nós elaboramos as nossas atividades, passar pelo crivo do coordenador. Porque na escola, em todos os lugares, nós temos uma hierarquia. E essa hierarquia não é para mandar, mas é para nos ajudar. Então, é uma sugestão, aceitar a ajuda do coordenador, tá? Na hora das atividades. E nessa questão das atividades, eu acho que a ajuda do coordenador era até para facilitar o trabalho do professor. Você já imaginou quando esse aluno, quando receber essas atividades
perdão, dos alunos, ter que olhar questão por questão elaborada. Então, é até para ajudar mesmo, ok? É essa parceria do coordenador. O plano de aula, Késia, ele foi padronizado. O plano de aula foi o modelo. O que não foi o modelo foi o roteiro de estudo. Né? Não foi o modelo do roteiro de estudo, foi o modelo do plano de aula. Mas eu acho que a escola pode elaborar o seu roteiro, né? E nós também podemos elaborar um roteiro e enviar o roteiro de estudo para o aluno, porque esse é mais informal, ok? Mais algum questionamento, alguma sugestão? Foi aqui. Ok, Josélia está dizendo que foi também sugestão de roteiros. Muito bom, então. Mais alguma... Sim, posso falar? Alguém pode falar, por favor, se quiser. A discussão tá boa sobre questão dos planos, ok, beleza, tirei minhas dúvidas. Agora eu quero levantar um questionamento sobre roteiro, tá? Questão que temos alunos que tinham auxiliar em sala. Agora eles não terão para auxiliar nas atividades remotas que eles vão receber em casa. Então, eu queria sugestões de atividade diferenciada para mim trabalhar com esse tipo de aluno. Eu tenho alunos que são especiais e que necessitam de um roteiro diferenciado, então eu estou necessitada de sugestão nesse sentido. Será possível? Porque assim, como que fica? Eu sei da dificuldade dos meus alunos, sei da necessidade deles, mas eu estou precisando mesmo, tá? Principalmente língua portuguesa, que é um dos desafios à distância para esses alunos. Colega, perdão só te atrapalhar, é porque nós não estamos ouvindo. É você que está falando baixinho ou que... É porque a minha internet é muito ruim. Ah, tá bom, tá ótimo. Mas se você puder falar mais, essa última vez eu já ouvi melhor um pouco. Então tá. Não, é a questão dos alunos que tem acompanhamento. Certo? Diferenciado. Eles tinham esses auxiliares, agora eles não terão esse auxiliar porque eles estão estudando em casa. Sim. Então, eu queria sugestões de atividades diferenciadas para facilitar o meu trabalho. Eu tenho muitas turmas e estou tendo esse desafio, essa dificuldade nesse sentido. Eu terei que elaborar roteiro diferente. Me ajude aí, por favor. Estou precisando. Eu moro aqui na Mansinha, tá? Trabalho na Escola Estadual Imaculada Conceição. E a gente está enfrentando, não só eu, como outros colegas, esses alunos que precisam dessa atividade diferenciada. Ok, então vou colocar aqui uma sugestão minha para ver se ajuda. Eu tenho um grupo de coordenadores, mas acredito que não tenho coordenador de todas as escolas nesse grupo. Seria interessante mandar esse professor, o coordenador, entrar no meu grupo e o coordenador da escola me dizer que tipo, o que querem mais ou menos, como você está falando, para que a gente possa ajudar, tá bem? Esse está sendo nosso trabalho, né? Tentar ajudar vocês, ok? Mas vamos pensar nisso, ok? Ok, Val, muito obrigada. Tá? Ótimo, não por isso, caríssima. Qualquer coisa tu pode colocar naquele nosso grupo de língua portuguesa. Ótimo, exatamente. Lá no grupo de língua portuguesa vamos conversar. Que tipo de aluno que vocês têm para que a gente possa aqui na DRE nos organizar e enviar as atividades, sugestões, tá bem? Tá bem, porque a preocupação assim, que ele dentro da sala ele tinha esse auxiliar. Ele necessitava dessa ajuda. Eu sei. Está tudo distante. Não, eu entendi, ok? Tá certo. Colegas, Inclusive, mais alguma... Posso fazer algumas colocações? Eu estou acompanhando o chat, eu acho que esses momentos são muito ricos. E estou vendo alguns
vamos dizer, desabafo da questão de nortear, de delimitar. Pessoal, a gente, apesar do momento ser totalmente diferenciado, a gente tem que perceber e ter essa questão bem presente, gestão, né, professor, que nada tira a autonomia da escola. E a SEDUC não amarrou as coisas, determinando, vai ser assim, vai ser para cima, vai ser para baixo, porque cada escola tem uma especificidade. Às vezes, o que funciona aqui em Palmas não funciona na Mansinha. Então, são especificidades diferentes. A questão é o diálogo que precisa ser proporcionado junto com a gestão e os acordos que devem ser feitos e de comum acordo entre a equipe, né, para que não se cause um desentendimento e um conflito, né? A equipe precisa ser coesa, a escola precisa estar andando de acordo com aquilo que foi decidido coletivamente. O que se pede é que a gente faça o nosso trabalho, chegar até o aluno, dar essa assessoria, trabalhar as competências, trabalhar as habilidades, tentar acompanhar, verificar o momento, né? O primeiro pilar em tudo isso que está acontecendo é o cuidado. Então, tudo isso deve ser considerado. A parte burocrática é importante? Sim, é importante, porque se a gente pensar que nós precisamos certificar alunos, é ela que vai dizer, a escola cumpriu-se o que estava sendo proposto, tá? Mas é um momento totalmente atípico e que vai aparecer as lideranças. E é justamente isso que a SEDUC está entregando para você, escola, para você, equipe, né? O que é aí na escola de vocês que funciona? O que ela pede é muito mínimo, é o preenchimento de um sistema que depois vai ser contabilizado a carga horária. O que é mais importante no SGE? É o lançamento de aula e frequência, né? Isso é muito importante, isso vai contabilizar para que se feche a carga horária do aluno. O plano de aula é um acompanhamento para a coordenação, auxiliar você, professor. Eu acho que quando a gente tiver esse entendimento bem claro, os acordos podem ser feitos e a vida da gente facilitada, tá bom? É só meu recado. Nós estamos fechando, tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. E eu tenho uma sugestão. Eu acho melhor eu colocar o meu celular na tela para vocês pegarem e anotarem, do que está vindo vários celulares aqui, não deu tempo eu pegar. Seria interessante eu colocar o meu celular, tudo bem? E aí vocês me enviam de vocês, ok? Melhor, né, Lucas? Fala para eles que vai ser disponibilizado uma frequência, e essa frequência vai ter o telefone lá. Ótimo. Beleza. Pessoal, no formulário aqui, que é quem está me ajudando, falou que vai disponibilizar uma frequência, vocês vão ter que responder a essa frequência, e lá vai ter um campo para o telefone de vocês. E aí a gente pega o número lá, tudo ok? Ficou entendido? Vai depois ou é agora, Lucas, a frequência? A frequência já foi, ok, muito bem. Preencham, por favor, a frequência, coloquem o telefone de vocês, que ele passa para mim, esses números, ok? Então é isso, caríssimas. Muito obrigada pela atenção, tá bem? E é isso, vamos trabalhar em parceria. Ok? Só para fechar aqui, obrigada, Luzivalda, né? A gente também, se vocês, porque a gente tem feito essa semana em cada componente, aí eu vou fazer algumas orientações. Durante essa semana, cada dia da semana a gente teve uma live, a gente não conseguia colocar vocês coletivamente em todas, né, numa sala só. Então, a alternativa foi dividir vocês em componentes para que vocês pudessem conversar. E o intuito daqui hoje é saber de vocês. Vocês têm necessidade de algo? O que vocês estão precisando que a gente possa fazer? Eu vou dar um exemplo bem prático. Na primeira live foi solicitado tutoriais de criação de documentos colaborativos no Drive.
E aí a gente foi para a internet, fez uma pesquisa, buscamos alguns tutoriais, e lá quando vocês entrarem na live, no canal da André, vocês clicam na descrição do canal em si, lá na descrição do vídeo, vai ter várias sugestões de links que servem como tutoriais, PDF, uma gama de material que a gente pesquisou, que foi a solicitação daquele momento. E assim teve solicitação de podcast, teve solicitação de Google Forms, né, de mídias, entre outras sugestões. Se vocês assistirem as lives, uma complementa a outra, tá? Que nem a da Luzivalda agora fechou fazendo esse esclarecimento sobre plano de aula e roteiro de estudo, que foi maravilhoso, viu, Luzivalda? Então, aqui a gente quer saber de vocês. O que vocês desejam de nós, que nós vamos tentar, né, trazer para vocês, ou em forma de pesquisa, ou produzindo um outro vídeo. O que vocês precisam, professores da área de linguagem? Né? Estamos aqui para escutar vocês nesse quesito. Se vocês quiserem abrir o microfone ou falar no chat, a gente está à disposição. Pode abrir o microfone e falar, tá? Eu gostaria de falar. Tá. Deixa eu só passar o recadinho, é porque o Lucas está organizando a frequência, que parece que deu um probleminha, tá bem? Ele está organizando, tá? Oi, eu gostaria de falar. Não, é o seguinte, é porque o que eu vejo no caso do roteiro, né? O roteiro é semanal, a gente manda ele toda semana. Só que eu vejo que fica muita atividade, fica muito assim, porque, por exemplo, eu tenho 20 horas só. À noite, eu trabalho à noite, porque durante o dia eu tenho outra formação, eu trabalho em outro lugar. Aí o que eu percebo? Para fechar minha carga horária, eu tenho muitas aulas em português, de redação, e vai e tal. E aquele horror de atividades, né? E toda vez mandar esse roteiro, mandar os links e tal. Eu assim, no meu entendimento, assim, uma sugestão também, não sei o que vocês estão pensando, a gente poderia fazer um roteiro apenas quinzenal, e mandaria, no caso, 2 atividades, 2 links de atividades, para que eles também não fiquem uma semana inteira sem fazer nada, né? Poderia mandar uma atividade com questões fechadas e outra com questões abertas, até mesmo para trabalhar a produção de texto, né? E a gente ficaria mais fácil para a gente também, até mesmo acompanhar e no dia do encontro, né, com eles, explicar melhor, ver o rendimento deles. Eu acho assim que seria mais produtivo, né? E não ficaria tão extenso e cansativo para a gente. Seria essa a minha sugestão. Maria Auxiliadora, né? Essa questão do planejamento ser quinzenal e não semanal, já saiu alguns documentos. Porque vocês têm que entender que esse tipo de orientação partiu da SEDUC, né? É aquela questão que vocês aqui mesmo já estavam solicitando. Deixa a SEDUC, né, conduzir, e a hora que a SEDUC conduz, a gente acha ruim, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando a SEDUC determinou a quantidade, muita gente realmente não gostou do quesito plano semanal. E o que a gente faz quanto regional? A gente tem uma hierarquia a ser seguida e uma fala a ser levada. Quanto regional, a gente documentou com a solicitação de algumas escolas para que esse plano fosse quinzenal. Mas até esse exato momento que você está falando comigo, Maria Auxiliadora, não saiu nada de lá, porque a autorização ou não sai de lá, e aí quando sai de lá, a gente autoriza aqui, tá? Então, até o último momento, a orientação é planejamento semanal, tá? Aí, lembrando de você e sabendo da ansiedade, numa das lives, eu não lembro se foi em inglês, que diz que dá para você, quem dá a redação, utilizar o Word para corrigir muita coisa de redação. Eu fiquei até curiosa, porque eu nunca tinha pensado em usar o Word para corrigir redação. Diz que ele facilita muito a vida do professor de redação, tá? Aí fica uma dica, é só a gente buscar um pouquinho mais sobre a ferramenta, que ajuda bastante. Então, com relação aos planejamentos, a orientação que a gente tem, e que parte da SEDUC, que foi aquela coisa solicitada lá no site, a SEDUC tem que fazer, tem que alinhar. E aí a minha fala é, os planos, o planejamento, esse estilo de entrega para a escola, a SEDUC não determinou para que não acontecesse isso. Ela determinou um quantitativo para que isso acontecesse. Um cuidado que a gente tem que ter também é com relação a essa questão de superlotar aluno. Numa live, acho que foi de filosofia e sociologia, a professora falou que ao ler, o aluno já está fazendo uma atividade.
e muitas vezes o professor considera atividade algo que ele respondeu, algo que ele teve de retorno. Eu achei fantástica a fala dela, né? Porque tudo que ela propõe no plano de aula dela conta como atividade para o aluno. Então, se foi uma leitura, se foi assistir um vídeo, ela contabiliza como uma atividade para o aluno. E que muitas vezes o professor só está contabilizando a atividade final, aquela de respostas, né? Então, eu acho que é uma dica também muito interessante. Eu achei fantástica as falas que tiveram nas outras lives de sugestão, gente. Uma coisa bem interessante que tem sido falado também, que eu gostaria de falar, é da dificuldade de manter esses meninos ativos, né? Saiu bastante esse quesito que no início tinha um certo quantitativo, agora tem um quantitativo menos. Aí deram várias estratégias de trabalhar com a orientação, de trabalhar com a coordenação, né, de estar verificando. Mas, enfim, sinto muito, Maria Auxiliadora, mas até esse momento o plano de aula ainda é semanal, tá bom? Raras exceções, parece que só questão de escolas rurais, né, meninos do sítio que ele vai 15. Então, é isso. Vocês estão disponibilizando aí na frequência o número, tá? Eu vou pegar esse número, vou acrescer do grupo de professores e lá vocês podem colocar as sugestões. Vou levando a sugestão aqui da professora em relação aos alunos que não têm o acompanhamento. Foi essa a sugestão, tá? E é isso. Agradecer, né, a presença de todos e me colocar à disposição. Muitos de vocês já me conhecem, já têm meu telefone, participam do meu grupo, ok? O Belo quer falar? Sim, só fechar aqui. É porque o intuito era sair alguma sugestão que eles quisessem. Aqui no chat eu vi solicitação de modelos de roteiro de estudo, então estou anotando aqui. A professora Maria Madalena, acho que da Mansinha, solicitou atividade diferenciada. Maria Madalena, eu peço que você entre em contato com um de nós para a gente saber qual que é a deficiência do seu aluno, né? Porque as atividades diferenciadas dependem muito do que o aluno tem como deficiência. É visual, é auditiva. Então, para que a gente faça até uma indicação, tem muita coisa boa já pronta na internet. Para que a gente faça uma indicação para você, viu? Eu preciso saber o que acontece com você aí, com o seu aluno. Então, assim, do que eu acompanhei aqui no chat, foram essas duas solicitações bem práticas, porque a gente está aqui hoje para perguntar mesmo o que vocês precisam. Tem alguma coisa que a gente pode fazer por vocês, o que vocês queriam, né? Então, se não tiver ninguém que tem alguma solicitação bem prática, eu quero isso, eu quero essa ferramenta, eu preciso dessa orientação, a gente também fecha por aqui, que eu sei que vocês também têm muito trabalho. Então, pois, tem alguém querendo fazer? Parece que não, né? Tá tudo ok, pessoal? Nós falamos português, nova sugestão de redação também. Ouviu? Como é? Sugestão de redação também, peguei o trabalho separado. Ah, tá, redação. Ok, ouvi, caríssima, ouvi, tá? Redação. Sugestões de redação. O João Carlos Botelho, a sugestão do SGE será levada em consideração? Ele faz uma pergunta bem prática, eu acho que eu tenho que deixar isso bem claro aqui. Pessoal, daqui da regional, apesar da gente convidar e levar a ansiedade de vocês, tá? Primeiro que essa web é gravada, fica disponível, então não sou eu que vou solicitar, é vocês mesmos que vão ter o direito de voz, até mesmo porque isso fica visível. Nós estamos utilizando uma rede social, então quem falou, quem se posicionou está bem nítido aqui, tá? Mas a orientação daqui continua sendo a mesma do início. Precisa ser preenchido o SGE, né? E em nenhum momento a orientação partiu que eu pudesse fazer um plano só colocando ali nas observações, tá? Eu não tenho essa orientação. Eu posso me comprometer quanto coordenadora pedagógica da regional é tentar buscar, né, uma outra orientação partindo da SEDUC. Mas sem esse aval de lá, eu não tenho essa autonomia. Queria ter. Quem sabe um dia eu tenho essa autonomia, né? Para atender
todas as solicitações. Mas a minha mãe sempre fala assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E querendo ou não, a gente tem uma hierarquia, faz parte da vida. Isso não quer dizer que a gente não possa se posicionar, contra-argumentar. Quem sou eu para falar isso com professores da área de linguagem, né? Vocês sabem muito bem que o diálogo é muito importante. Então, o que a gente deixa aqui é o seguinte, tudo que foi falado, mencionado, problematizado, instigado aqui, será levado até o órgão superior, que no nosso caso é a SEDUC. A ansiedade, os conflitos, como está sendo difícil, né? Tudo será levado. Mas a gente pede que vocês aguardem, tá? Se vier uma nova orientação, nós sairemos correndo com a orientação para passar para cada escola, tá bom? Então, o que a gente deseja é que vocês tenham muita saúde. Se caso vocês estiverem se sentindo estressados, vamos fazer aí uns relaxamentos, né? Tem hora que a gente precisa parar, respirar. O objetivo aqui não é que ninguém adoeça. Eu oriento vocês a assistirem as outras lives, porque saíram dicas interessantíssimas. Eu fiquei assim, gente, como que os professores são criativos? Como que os professores estão dando, nesse momento assim tão radical, soluções fantásticas e facilitando a vida deles, né? Então, o intuito aqui é diminuir a quantidade de serviço. Não quero nenhum de vocês doente, aliás, nenhum de nós, né? Os servidores, vocês. Então, a gente precisa aprender a relaxar. E o mais importante de tudo, a Luzivalda está aí, a Luzivalda teve Covid, né, Luzivalda? Graças a Deus está aqui com nós. E o tanto que a Luzivalda deixou a gente com o coração angustiado. Meu Deus, que medo! Né? Mas, graças a Deus, ela está aqui. Tá linda, viu? Eu só estou vendo a Luzivalda pela câmera. Então, assim, o mais importante neste momento é a vida. Né, indiferente do que a gente está cumprindo aí. Teve uma fala da professora, acho que de São Paulo, que ela falou que eles sabiam que o aluno não ia ter assessoria como se fosse um ano normal, mas que eles estavam fazendo o mínimo possível. E é isso que é importante, a gente não vai parar de dar essa assessoria para os meninos, mas o nosso trabalho não vai ser igual se a gente estivesse presencialmente com eles, né? Então, vamos relaxar. Quando eu falo relaxar, é não nos cobrar demais, tá? Não é deixar de cumprir nossas obrigações, mas estarmos satisfeitos com aquilo que a gente está conseguindo fazer. E eu vou falar para vocês, nós que estamos aqui do lado de cá, gente, vocês são maravilhosos. Eu estou encantada, em estado de graça com as webs, com as sugestões. Eu vou repetir, assistam lá, vocês também deram sugestões aqui, estão dando, tá bom? Mas eu não vou mais me delongar, porque eu falo demais. O que a gente deseja mesmo é saúde para todo mundo, muita vida para vocês, para os familiares, tá? O mais importante neste momento é a saúde, a vida da gente, né? O conteúdo a gente corre atrás, o que foi perdido no outro ano a gente recupera, né? Eu acho que é essa a mensagem. Primeiro, o cuidado, que é mais importante. Tá ok, gente? Se tiver uma solicitação, a gente ainda está por aqui, mas nós já anotamos. Roteiros de estudos, sugestões de aulas diferenciadas e levamos a reivindicação de vocês com relação à burocracia lá para a SEDUC, tá bom? Ainda está cobrando a frequência, Lucas. Isso, o Lucas soltou a frequência. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Eu me despeço aqui. Eu também, Cibele, agradecer, né, estou vendo aqui o chat, obrigada pelas palavras carinhosas, viu, colegas? Coloquei meu celular, tá bem? Me colocando à disposição. E até uma outra, tá bem? Fiquem com Deus. Meu celular está aí, qualquer coisa, podem entrar em contato, tá bem? E a frequência já foi, colegas, tá bom? Fiquem com Deus.